3. Leia Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Qual o ponto principal da passagem bíblica? Para onde ela está apontando e o que ela quer nos ensinar? Quais mensagens com base nesse texto você já ouviu que não foram expositivas? 3. Implicações para a vida da igreja. Bons ouvintes da palavra. Precisamos de um coração que se comprometa a ouvir e a submeter-se à palavra de Deus. Afinal, é para este que o Senhor olha, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Sendo assim, se por um lado, pastores precisam aprender a ser bons expositores, por outro, membros precisam aprender a ser bons ouvintes de sermões expositivos. Isso significa que precisamos valorizar o culto dominical. É lá que recebemos a principal refeição que vai nos suster pelo restante da semana. No livro O que é um membro de igreja saudável? Tabitha Ann Weil sugere 6 ideias práticas para que nos tornemos melhores ouvintes da palavra de Deus. Medite na passagem bíblica do sermão durante seu tempo de devoção pessoal. Compre uma boa coleção de comentários bíblicos. Peça recomendações ao seu pastor. Depois do culto, converse e ore com irmãos sobre o sermão. Ouça e viva o sermão durante toda a semana. Desenvolva o hábito de lidar com qualquer problema sobre o texto bíblico. Cultive a humildade e não se torne um ouvinte profissional de sermões, que está sempre ouvindo, mas nunca aprendendo. Bons comunicadores da palavra. Precisamos ser bons ouvintes, ir além, ser mais do que ouvintes. Precisamos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Parte de obedecer a Jesus significa não deixar a palavra estancada em nós. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, Paulo instrui a igreja, afirmando que a palavra de Cristo deveria habitar ricamente em todos eles. Contudo, a forma de acumular o tesouro da palavra não é por meio de uma poupança individualista que leva à soberba. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Mas em investimentos de amor edificante, instruindo e aconselhando outros membros em toda a sabedoria. É papel de cada um na igreja falar a verdade em amor para que a igreja seja edificada. Efésios capítulo 4, versículo 15. Jonathan Leeman, em seu livro A Igreja Centrada na Palavra, Leeman, 2019, usa uma ilustração muito útil sobre o ministério da palavra na igreja. A ideia é que a voz de Deus deve reverberar na congregação. O pastor ouve e proclama a Escritura no púlpito. Os membros ecoam a palavra dentro da igreja, em seus grupos pequenos, discipulados, relacionamentos e família, testificando do evangelho fora da igreja. Evangelização e missões. Discuta. 1. Você tem sido bom ouvinte da palavra? Quais formas você pode melhorar? 2. Você tem sido bom propagador da palavra? Quais formas você pode melhorar? 3. Devemos valorizar o ministério da palavra em nossa igreja. Quais são formas práticas que você pode auxiliar e encorajar os pregadores de sua igreja? Conclusão. Todos os grandes avivamentos e as reformas da igreja tiveram a palavra de Deus regada de oração e no poder do Espírito como fundamento. A Escritura reforma a igreja e a conforma cada vez mais com o desejo do Senhor. A Escritura aviva a igreja e a vivifica, pelo poder do Espírito, a refletir melhor a glória de Deus.
Sendo assim, devemos ansiar por aquilo que procede da boca de Deus mais do que o ouro depurado e mais que o destilar dos favos. Salmo 19, versículo 10. Afinal, qualquer coisa que não esteja arraigada e estritamente ligado à palavra de Deus não é pregação de modo algum. É apenas um discurso. Mark Dever e Greg Gilbert, 2016, página 56. Referências bibliográficas e mais recursos. David Elm, pregação expositiva, proclamando a palavra de Deus hoje. São Paulo, Vida Nova, 2016. Jonathan Lima, a igreja centrada na palavra, como as escrituras dão vida e crescimento ao povo de Deus. São Paulo, Vida Nova, 2019. Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. São José dos Campos, SP, Fiel, 2007. Mark Dever, o que é uma igreja saudável? São José dos Campos, SP, Fiel, 2015. Mark Dever e Greg Gilbert. Pregue quando a teologia encontra-se com a prática. São José dos Campos, SP, Fiel, 2016.